Então, eu diria que de tempos a tempos surge na humanidade inteira uma ideia poderosa. E esta ideia que vamos falar hoje, que é a reencarnação, é sem dúvida nenhuma uma ideia muito poderosa pelo efeito que ela gera nas nossas vidas. Mesmo que, porque vamos falar da reencarnação numa perspectiva, eu diria, científica, mas acima de tudo filosófica, não vamos falar da reencarnação como uma certeza, porque sinceramente não há como. Sempre que falamos do que quer que seja, uma coisa que é fundamental lembrarmos é que estamos a usar uma ferramenta, ela por si só bastante limitada, que é a nossa mente. Eu acredito nisso. Sim, senhor, mas que evidências tens? Eu raciocinei, usaste a mente. E a mente, existem formas dela quase que nos enganar. A palavra é mesmo essa. Por isso, vamos tentar aproximar-nos da verdade. Como bons filósofos, e vamos considerar uma ideia. Existe um filósofo que tenho certeza que toda a gente já ouviu falar, que é Aristóteles, e ele tem uma frase muito boa que nos ajuda para aqui, que é, ele diz assim, é a qualidade da mente superior poder considerar uma ideia sem a aceitar. É isto. Não se pode dizer muito melhor do que isto. Então, esta ideia da reencarnação, ela, por um motivo e por outro, eu diria que tem a capacidade de aliviar muito a nossa própria vida, tirar um pouco do peso que todos nós carregamos. E por outro, eu diria, tem a capacidade de permitir-nos fazer algum sentido das aparentes, e friso aparentes, injustiças que existem no mundo. Por exemplo, porque é que uma pessoa nasce num berço de ouro e tem tudo para correr bem, tem saúde, tem paz, tem amor, tem dinheiro, tem tudo, e falha como um ser humano, corrompe-se? Por outro lado, como é que temos uma pessoa que nasce no meio da poeira, sem nada, com doenças, num cenário de guerra, e vira um líder, vira um campeão entre os seres humanos? Não é fácil dizer estas coisas, porque parece que é, quase diríamos, é injusto. Porque é que não nascemos todos com todas as condições? Mas, de facto, não nascemos todos com todas as condições. Depois, eu diria que a reencarnação também nos traz um pouco quase uma esperança em nós próprios, uma esperança no mundo, uma capacidade quase de acreditarmos que o mundo pode ser melhor se eu me esforçar, se os outros esforçarem, se todos nos esforçarmos. De certa forma, conseguimos construir o mundo acreditando ou não no conceito de karma, que é uma das coisas que vamos falar, se a reencarnação é uma possibilidade, se ela de facto existe. Eu, ao trabalhar-me, dou origem a um mundo melhor e eu próprio vou viver nesse mundo melhor. Portanto, acho eu que acaba de ser uma ideia assim mais animadora. Onde é que eu me baseei para falar desta conferência? Existe um investigador que, sinceramente, ele é um pioneiro e é inigualável, é quase impossível não falar desta personagem se estamos a falar de reencarnação, que chama-se Ian Stevenson, que é um senhor que ele já faleceu há muito pouco tempo, mas ele dedicou a sua vida, desde os 30 anos até falecer, continuamente a estudar casos de crianças. Ele foca-se em crianças, ele é um pedopsiquiatra, portanto, consultas de psiquiatria a crianças, e todos os casos que ele foi encontrando, este senhor fez questão de analisá-los numa perspectiva que eu quase diria, porque vale a pena ler os livros deste senhor, fria, aborrecidíssima. Este senhor consegue basicamente ter uma perspectiva que é verdadeiramente científica em relação a este tema, que é, eu vou descobrir até onde é que os dados me levam e eu simplesmente vou vendo a informação que vou recebendo. E está continuamente a atacar, se ele próprio, a atacar as suas ideias, que eu acho que é fundamental no meio científico, e isso não só num tema deste género, então é fundamental. Ele, o Ian Stevenson, conjuntamente com mais um grupo de investigadores, um deles, por exemplo, é o Dr. Jim Tucker, entre eles já somam 60 anos de investigação neste tipo de temas. Como é que começa o Ian Stevenson? Ele foi convidado para ser um investigador na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, e para fazer consultas de psiquiatria. Ele estava com crianças e ele começa a perceber-se não digo de um padrão, porque são casos muito raros, mas
de vez em quando apareciam crianças que no meio das consultas, do tipo de coisas que estavam a falar, elas diziam, eu na verdade, eu tenho outra família, eu na verdade eu nasci noutra casa, noutro tempo, eu tenho filhos, estamos a falar de crianças com 2 ou 3 anos, eles começam, obviamente, a dizer, é estranho, é uma coisa estranha uma criança dizer. A coisa ficou ainda mais estranha quando ele ouviu falar em 5 casos que o levaram à Índia e enquanto estava na Índia, ele deu-se ao trabalho de dizer, tu dizes que és de onde? És dali, então eu vou lá. E ele foi lá e viu, meu Deus, o que esta criança diz bate certo. E é um problema porque ele depois, de uma forma muito, eu diria, meticulosa, exigente, crítica, ele consegue isolar relatos das crianças para dizer há alguma forma desta criança ter obtido esta informação pela via natural. Nem perco tempo a investigar. Os pais conhecem diretamente a família de onde ele diz que é. Não vale a pena. Porque não vou ter como provar isto. Então, só quando havia casos que ele considerava que não havia maneira da criança ter contacto direto, normal, com esta informação que ela estava a partilhar, nesses casos ele começa a investigar. E ele investigava sempre de uma forma muito simples, que é, algum caso, alguma informação chega até ele chega, porque, como devem calcular, a forma como eu faço uma questão já conduz a minha conversa, conduz a forma do entrevistador ou do entrevistado a falar. Imaginem que vocês viram um acidente à beira da estrada. Eu digo assim, então, quando estava sentado no carro, o que é que viu? E eu relato. Eu começo a criar uma segunda memória. Eu tenho a memória do acidente que eu vi, mas eu começo a misturá-la com a memória de eu dentro do carro, que eu nunca estive, mas eu começo a criá-la. Então, isto leva a fazer com que um relato de uma criancinha, especialmente por exemplo, 2 ou 3 anos, comece a ficar um pouco deturpado. Então, eu tinha sempre muita atenção da forma como fazia as questões. A primeira coisa que ele dizia é, conta-me tudo o que tu sabes. Nunca perguntava, nunca conduzia a conversa numa certa direção. Ouvia os pais, ouvia os avós, toda a gente tinha ouvido aquele tipo de relatos. E depois, com isso, com sorte interrogava a criança, porque era difícil interrogar a criança. Volto a dizer, crianças de 2 anos, já vimos crianças de 2 anos, é difícil questionar. Ele depois ia ver se de facto aquilo batia certo. Ia à aldeia, à cidade, ao país, onde fosse, questionar-se. E muitas vezes batia certo. E aí, como bom investigador, ele dizia, há aqui qualquer coisa. Porque era difícil esta criança ter obtido esta informação. Então, ele já somou centenas de casos comprovados, leia-se, conseguiu unir o relato da criança até uma personalidade, que é o termo que vamos usar hoje, uma personalidade anterior, que tinha falecido, de acordo com a descrição da criança. E, entretanto, já, para terem ideia, já estão mais em 2.500 casos estudados, não todos comprovados, entre ele, o Dr. Jim Tucker. Portanto, eu diria que vale pelo menos a pena investigar. O que é a reencarnação? Para tentarmos começar a trabalhar com ideias concretas. Reencarnação, ou outra palavra que se usa é metempsicose, ou transmigração da alma, são sinónimos da mesma coisa. É muito simples. Existe um princípio que é independente do corpo físico, sobrevive à morte do corpo físico. Eu vou-me chamar de princípio para ser à prova de bala, esta definição. E pode-se unir a um novo corpo físico. Isto é a reencarnação. Há qualquer coisa independente. E se o senhor fez a investigação nos anos 60, 70, se naquela altura a ideia era assim um pouco revolucionária, eu diria que hoje em dia não é tão revolucionária. Quando começámos a falar na física quântica, quando começámos a falar no efeito do observador, que ele, por observar um fenómeno, parece que o cria, começamos a entender que a própria consciência do ser humano parece que é, não digo anterior à matéria, mas quase que ela provoca a construção do universo. Mas isso já seria um pouco outros temas. Só para dizer que a ideia que a mente é algo que está contido dentro da caixa craniana, que está limitado ao cérebro, essa ideia, hoje em dia, começa a cair um pouco por terra. Mas na altura em que este senhor estava a fazer os estudos, era assim bastante revolucionário. Revolucionário aqui, isto é importante dizer, isto não é nada revolucionário em grande parte do mundo. Só para ter ideia, uma das coisas muito engraçadas que diziam ao Ian Stevenson, diziam-lhe colegas psiquiatras
tanto em África, na Ásia, mas também na Europa, diziam assim, estás a perder dinheiro. Seja o que for, estás a perder dinheiro. Porquê? Os colegas europeus diziam, porque a reencarnação é impossível. Não há como provar uma coisa impossível, estás a perder o dinheiro. Os colegas africanos e asiáticos diziam, é uma verdade para além da necessidade de comprovação. Estás a perder dinheiro também. Não vale a pena estar a comprovar isto. Toda a gente sabe que isto é verdade. Então é curioso que este senhor, ainda assim, ele insistia ainda que metade não, muito mais metade do mundo diga isto é certo e outro bocadinho diga isto não é certo, ele diz, mas e os dados? Confirmação científica. É preciso investigar. E foi isso que ele fez. Para termos ideia, onde é que surge esta crença na reencarnação? Eu vou-vos quase começar a descrever o mundo inteiro, não é bem mal, porque é assim mesmo. Vamos buscar, e são povos que o Ian Stevenson estudou pessoalmente, ele viajava até estes sítios. Os Tlingit, que é um povo pescador no Alasca, os Alevis, que são muçulmanos, estão na zona da Turquia, os Igbo, que é um povo da Nigéria, os Ainu, que é um povo japonês do norte do Japão, os Maori da Nova Zelândia, todos povos que têm a crença da reencarnação absolutamente integrada na vida normal da sociedade. Os ameríndios da América do Norte, Estados Unidos, os aborígenes australianos. Sobre isto especificamente há um relato, quando digo relato isto foi dito e foi escrito, porque era o tipo de relatos registros que se tinham que fazer, de um aborígene que estava a caminhar para a forca, extremamente alegre. Ele dizia, cai para baixo homem negro, salta para cima homem branco, e vou ter muito dinheiro para gastar. E encarava isto tranquilamente, vão matar-me, não há problema. Estão a ver o ambiente onde me estão a matar, eu volto daqui a nada. Pronto. Quer isto dizer que era uma crença que estava perfeitamente enraizada na sociedade e não havia o mínimo problema com isto. Júlio César, um dos relatos que ele deixava, era que os gauleses eram extremamente difíceis de enfrentar porque não temiam a morte. Pensavam, eu não consigo morrer, vou lutar até morrer e não há problema, eu volto rapidamente. Falando já na Grécia, ou antes, os vikings também conseguiam preservar esta crença, os celtas. Indo à Grécia, Pitágoras tem registros famosíssimos dele, descreve como é que foi um soldado durante a Batalha de Troia, como é que foi um filósofo muito conhecido, Sócrates e Platão elaboram muitíssimo esta ideia. Se falarmos em religião, as principais religiões orientais, estamos a falar do budismo, do hinduísmo, do sikhismo e do jainismo, e também o taoísmo, todos trabalham com a ideia da reencarnação. A própria cabala judaica, os sufis, que é como se fosse um grupo esotérico dentro do islamismo. Falando em termos de religiões, espiritismo, Ubanda, Candomblé e Yorubá, todas lidam com o conceito de reencarnação. Religiões mais antigas do Antigo Egito, o zoroastrianismo, que ainda hoje existe, tinham todos isto. Ou seja, toda esta ideia. Onde é que nós, eu diria, não encontramos tão evidentemente a ideia de reencarnação? É curioso, mas na ciência, e quando digo ciência estamos a falar da parte materialista da ciência, e no cristianismo. E até esta questão do cristianismo é interessante, porque nós, se olharmos para a história, houve um período a partir do qual a ideia da reencarnação começou a desaparecer, começou a considerar-se herege. Estamos a falar num período que foi em 553 depois de Cristo, que foi o chamado Segundo Concílio de Constantinopla. Havia um senhor, que era Orígenes, que tinha, basicamente na altura, a ideia de reencarnação não era uma ideia muito discutida, não havia problemas com isto. Havia sim problemas com a questão da natureza de Deus, de Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, o que é que cada uma delas representava, e foram feitos vários concílios para discutir isto. A certa altura, as opiniões de Orígenes começam a ficar assim um pouco mal vistas, e foi decretado a ideia ou seja, não por esses palavras, mas a ideia da reencarnação, da existência de uma alma separada do corpo anterior a este, foi considerado herege. Então, a partir daí, começamos a ver um alastrar da perseguição de toda a gente que abordava esta ideia. Por isso, quando olhamos para o planeta inteiro, hoje em dia, dizemos que onde chegou o cristianismo e onde chegou a ciência, como a vemos, mais materialista, aí não entra a reencarnação. Tudo o resto, que é um conjunto, eu diria, muito vasto, tem a reencarnação como algo normal. Não encaram com isto com problema nenhum.
Ainda assim, ainda que seja uma crença bastante... quer dizer, isto também é importante dizermos, que obviamente não é por toda a gente do mundo acreditar numa coisa que isto torna-se verdadeiro. Isto é óbvio, não é? Já tivemos, infelizmente, muito, assim, olhando para períodos históricos mais negros, tivemos pessoas, a grande maioria das pessoas, a insistir e a comprovar que a Terra era plana. Não é por isso que a Terra passa a ser plana. Mas, eu diria, é notável que tínhamos povos, como eu vos disse logo no início, tão separados geograficamente que tenha surgido a ideia de reencarnação, podemos dizer espontaneamente, porque eles não comunicavam entre eles, em tantos sítios, em tantas épocas diferentes. Isso é invulgar. Ainda assim, quando falamos na reencarnação de uma perspectiva quase global, é curioso que, ainda que ela exista, não é sempre igual. É bastante diferente até. Quando falamos, por exemplo, dos hindus e dos budistas, existe o conceito de karma, que não sei se conhecem, mas é sempre que eu faço uma ação, existe uma reação a isso que eu estou a fazer. Se eu faço uma ação mais justa, a reação será positiva, entre aspas. Se eu faço uma reação injusta, obtenho uma reação negativa. Mas nem toda a gente pensa assim, o que eu acho muito, muito curioso. Quando olhamos, por exemplo, aos xiitas muçulmanos da Europa Ocidental, eles não acreditam de todo no conceito de karma, eles acreditam sim que... mas acreditam em reencarnação, este grupo. Acreditam que tudo o que eu faço não afeta a reencarnação seguinte, mas há um dia, que é o dia do juízo final, onde todas as ações injustas ou justas que eu fiz vão ser pesadas, quase como se fossem colocadas em 2 pratos da balança, e aí sim é decidido se eu vou para um céu, um paraíso ou para o inferno. Mas até lá não há karma, não funciona assim. Depois, outra visão que eu acho muito interessante, porque é quase contrária à ideia dos hinduístas ou budistas, que é, em alguns povos da África e também nos do Alasca, a crença é que a vida que estamos a viver agora é o melhor que podia haver. Então, quando as pessoas morrem, ficam quase suspensas num limbo, num mundo negro mau, e querem sair de lá o mais rápido possível. Logo, encarnam. É o contrário, literalmente, da ideia budista, que é isto onde já estamos a viver, é a grande provação, e, do outro lado, sim, seria um mundo mental, um mundo superior, mais agradável. Depois, os drusos é um grupo muçulmano dentro do Líbano, e não só. E os jainistas, eles têm uma crença muito curiosa, que é, não acreditam na existência da alma, acreditam na existência da alma, mas não da alma separada do corpo, que é muito curioso, a meu ver. Então, eles acreditam que no segundo em que uma pessoa morre, encarna, instantaneamente, passa de um corpo para o outro, mas ou passa de um corpo para o outro e essa segunda encarnação ou está a ser concebido, o bebê nesse instante, o feto nesse instante, ou acabou de nascer. A crença divide-se aí, ou acabou de nascer ou foi concebido, mas não há uma alma fora do corpo. Para isso tem que ser o tal conceito de juízo final, só aí é que surgiria. Agora, como é que, porque estamos a falar de reencarnação, estamos a falar de possíveis evidências que possam surgir, e vamos ver que existem várias, mas nem são todas muito boas. Há muitas que têm quase buracos nestas evidências e não foram assim tão usados para comprovar. Por exemplo, regressões hipnóticas, que é uma coisa que... basicamente, uma pessoa dedica a direção dos seus pensamentos a um hipnotista. A pessoa, enquanto está num estado de hipnose, não tem uma tendência para se opor ao hipnotista. Antes, pelo contrário, fará o que for dito. E, por exemplo, se um hipnotista, ou imaginem que temos um paciente e o paciente queixa-se de dores de cabeça repetidas, e o hipnotista, durante a hipnose, diz-lhe assim: procura no teu passado uma causa para as tuas dores de cabeça. E a mente da pessoa que está sobre a hipnose vai procurar. E mesmo que não exista uma causa, que ela não saiba, que não se lembre, ela vai criá-la. A mente, mal comparado, não sei se já usaram a ferramenta ChatGPT, que é semelhante nisso, que é, eu faço uma questão e eu não consigo fazer uma questão sem me aparecer uma resposta, mas alguma coisa vai sair dali. Então, se eu pergunto à minha mente, escolhe-me um momento na minha história passada ou de outras vidas que tenha causado este meu sofrimento, a mente diz, eu arranjo-te, eu digo-te qual é esta. E, da mesma forma que eu vou para a cama e eu consigo sonhar um mundo completo,
mentalmente eu consigo inventar um mundo completo, com memórias completas, consigo fabricá-las inteiramente. Então, isto não quer dizer que não seja possível obter memórias de vidas passadas através de hipnose, porque já pelo menos estou sempre a falar, relembro da investigação do Sr. Ian Stevenson. Já houve relatos de pessoas sob hipnose que foram comprovados, mas é muito fácil que não sejam. Então não é a forma mais correta, não digo mais correta, mais segura, mais fácil para obtermos dados reais. Quer dizer, nós quando falamos de hipnose, por exemplo, a uma pessoa sob hipnose, se lhe dissermos, olha, como é que era a matrícula do carro que estava à tua frente antes de chegares aqui, a pessoa lembra-se, vai-se lembrar, porque olhou para aquilo, ficou registado. Mas também consegue sempre fabricar mais memórias. Portanto, não é o ideal. Outra ideia é uma que eu julgo que toda a gente já experienciou, que é o conceito de déjà vu. Eu estou num sítio e eu digo, eu já cá estive. E nunca estive, não tenho memórias disto. Mas isto é uma boa quase comprovação para a reencarnação, não tanto, porque há, por exemplo, relatos de pessoas que tiveram sonhos e depois esse sonho cumpriu-se, o que é que seja que aconteceu. Imagina que uma pessoa tem um sonho e depois esquece que teve o sonho, que não é assim tão improvável, e depois isso que ele sonhou comprova-se, vai dizer, já está, déjà vu, eu vivi isto noutra vida. Não, tu sonhaste com isto. Pode ser um conceito diferente. O próprio conceito de déjà vu é assim, extremamente mal compreendido porque existem pessoas que insistem que é uma questão tão prática como se obtemos uma desincronização dos dois hemisférios do cérebro e a consciência quase que fica, isto é o que se diz, fica quase dividida entre um hemisfério e o outro e como eles estão ligeiramente desincronizados, uma diz isto veio do passado e outra diz isto é o presente ou isto é do futuro e dizem eu já vivi isto. Não. Pode ser simplesmente uma desincronização que tenha acontecido. Então este tipo de casos não foram casos que foram investigados. Depois, sonhos e pesadelos, quase certeza que conhecemos pessoas, ou nós próprios já tivemos, sonhos que são vívidos, são diferentes dos outros sonhos e acabam quase sempre num momento de crise, quando digo crise, uma morte, um atropelamento, uma coisa assim violenta. Pode ser que sejam, por serem sonhos recorrentes, pode ser que sejam indicadores de uma vida passada ou não. Novamente voltamos à ideia do sonho ser uma coisa assim fácil de fabricar. Mentalmente falando, a nossa mente consegue fabricar um mundo inteiro. Por aí é difícil. Memórias que surgem sob o efeito de drogas ou doenças muito, muito graves, por vezes lembramos de coisas que não nos lembraríamos de outra forma. Novamente, estados alterados de consciência não são fáceis de manipular numa condição laboratorial, portanto não é o ideal depender deles. Depois, meditação. Gente conseguiu obter memórias de vidas passadas, mas também não é uma coisa tão... Porque voltamos sempre à questão da mente. Eu introduzi por esse motivo. É muito difícil que mentalmente não estejamos a enganar-nos a nós próprios. E não é que não seja possível, é só que é fácil nos enganarmos. Se eu começo a meditar com a certeza que desta meditação eu vou obter uma memória de uma vida passada, eu vou obter uma memória, só que não é de vida passada, eu vou conseguir fabricá-la toda. Eu vou pensar, eu vivi isto. Não, pode ter sido um filme, alguém disse-me alguma coisa, eu esqueci-me da fonte daquilo e eu agarro-me àquilo e digo, já está, eu tenho, é isto. E a partir daí nunca mais paro de fantasiar, que a palavra certa é mesmo fantasiar. Crianças, estou-vos a dizer mesmo coisas que podem ser indicadores de reencarnação. Crianças que falam espontaneamente de vidas passadas. É muito difícil que não seja um bom indicador, porque uma criança que está a brincar em casa sem ninguém lhe pedir nada, isso é um fator importante, porque se lhe pedimos, ela pode fantasiar mais facilmente, e a criança a brincar, a dizer, pois, esta casa é mais pequena que a minha outra casa. E é estranho dizer isto. Ou, eu gosto muito de ti, mãe, mas a minha outra mãe é muito melhor. Normalmente é uma comparação que é feita. Ou... o que seja, eu tenho filhos, eu vivi noutro tempo, eu morri desta forma. Muitas vezes são informações que é muito difícil que a criança fale espontaneamente. Ou seja, quando diz espontaneamente, não há ninguém ali a indicar. Diz-me o que é que aconteceu. Por outro lado, uma criança de 2 anos, há certas informações, pelo próprio desenvolvimento assim um pouco precoce que ainda tem, há poucas informações que lhe foram passadas. Por exemplo...
imagina o que quiserem. Não se fala tanto de morte ou de suicídio ou o que seja. Se cá uma criança de 2 anos nunca considerou sequer essa possibilidade e uma criança a dizer eu suicidei-me com aquele comprimido naquele dia, é difícil dizer isto, espontaneamente falando. Por isso é que o Ian Stevenson focou-se tanto na questão de crianças que falam espontaneamente, porque ele, olhando para toda a lista de coisas que ele podia ter usado para investigar o tema, ele disse, aparentemente esta é a melhor. Não é perfeita de todo, mas foi o melhor que se conseguiu. Quando olhamos para todos os exemplos, todos os casos, tais centenas, quase milhares, quase não com o Ian Stevenson, porque entretanto ele teve uma equipa que continuou o trabalho dele, mas quando olhamos para todos os casos, ele começou a notar uma coisa muito interessante, que ele viu que havia uma espécie de um padrão. Quer isto dizer que os casos, quando reunimos as características que os unem, existem alguns casos que têm todas as características, que eu vou-vos dizer agora, outros só têm uma, outros só têm 2, mas ainda assim as características são assim. Primeiro começa com uma pessoa idosa, a falar com um familiar, com um amigo, com o que seja, a dizer, eu quando morrer, eu vou reencarnar como teu filho. Ou como filho de alguém. Anuncia. Há uma espécie de uma predição deste, do renascimento, onde será. Depois, a pessoa morre, desencarna, podemos usar esta palavra num tema destes, e depois alguém vai ter um sonho. Muitas vezes é a própria mãe, outras vezes é um familiar, são sonhos muito específicos, já vamos falar de alguns exemplos, e é um sonho quase de anunciar que esta pessoa vem viver para a nossa família. Depois, nasce uma criança, muitas vezes a criança tem marcas físicas, isto é uma coisa que vamos falar um bocadinho, não exaustivamente porque foi um tema que o investigador dedicou, só para ter ideia, pelo menos um livro de milhares, literalmente 2.000 páginas, com casos específicos de crianças que nascem com marcas no corpo coincidentes com a encarnação anterior. Portanto, é um tema, ele próprio é o primeiro a dizer, se há uma boa evidência para a reencarnação, é esta. Que é, por exemplo, um caso que eu vou falar daqui a nada. Uma pessoa que diz, eu vou morrer, vou reencarnar sobre o teu filho e eu tenho uma marca no corpo, procura essa marca no teu filho. Este tipo de coisas que acontecem. Então, marcas de nascença é um indicador. Depois, temos uma criança que fala espontaneamente sobre uma vida passada e, esta parte é importante, tem um comportamento apropriado ao que está a descrever. Se a criança diz que foi um militar, gosta de brincar com armas, gosta de fugir da polícia, tem um ódio ao inimigo de uma guerra que ele descreve. Coisas específicas, concordam, ou seja, tudo aquilo bate certo. E como eu disse, não é que existam todas estas evidências reunidas num só caso, é muito raro que haja, mas por vezes temos assim um bom número. Outro pormenor muito importante é que as crianças que começam a falar têm todas muito pouca idade, entre 2 e 5 anos é a janela que começam a falar. Entre 5 e 8 anos param de falar. Como se as memórias que a criança fosse criando ao longo da sua vida quase que obliterassem as memórias anteriores, ocupassem-nas, quase como se fosse escrever um disco por cima do outro, apagam-nas. E a criança espontaneamente começa a falar e espontaneamente para de falar. E depois, basicamente a criança vai crescendo, vai se envolvendo, normalmente desaparece tudo o que seja memórias de imagens, ficam traços de personalidade, que sim, também vamos ver que é muito interessante. Então, outro fator muito, muito importante é que a memória destas crianças muitas vezes está limitada ao último ano de vida, ao último mês de vida, ao último dia de vida, coisas muito próximas do momento da morte. Não é frequente uma criança dizer eu era assim na outra vida, em adolescente. Essas memórias são completamente apagadas. Vão. Outro fator que acho que é interessante é que quase todas, quando digo quase todas, estamos a falar 3/4 das pessoas lembram-se do momento da morte e como morreram, especificamente como, que é uma coisa que naturalmente fica bem gravada na consciência e é algo que passa. Outro fator muito importante para conseguirmos compreender os casos que foram estudados é que ele estudou 725 casos, o Ian Stevenson, depois acrescentaram mais casos, de 6 culturas diferentes, de quase um pouco pelo mundo todo, e de todos os casos que ele estudou, 61% tinham mortes violentas. Muito interessante, porque não é frequente, quando falamos em percentagem de mortes violentas numa sociedade, por exemplo, na Índia, é 6%.
Então 6% para 61%, eu diria, cientificamente falando, é muito curioso, porque quase dá a sensação que por haver uma morte violenta, leia-se, uma morte que interrompe inesperadamente o curso da vida de alguém, onde a pessoa ainda tem as faculdades físicas, mentais, tem toda a sua vitalidade, no momento em que essa vida é cortada, parece que é mais fácil reencarnar mais rápido, porque a pessoa ainda está mais apegada à própria vida, e como reencarna mais rápido, as memórias são mais frescas. Não teve tempo para criar novas memórias, para as apagar. Então, é curioso de serem tantos casos de mortes violentas, porque não há assim tantas. E depois, outro pormenor curioso é que o tempo médio de vida leia-se de período de uma vida para outra é 15 meses. Médio de todos os casos, 700 e tal casos. E é curioso, porque quando lemos certas coisas, por exemplo, quando falamos de filosofia mais antiga, e quando se fala deste tipo de temas, não se fala em meses, fala-se em anos, fala-se em séculos. É curioso ser tão curto, e é curtíssimo nestes casos, quase que serve para apoiar a ideia de que se houver uma morte violenta, há uma encarnação rápida, e é isso que faz com que a memória seja preservada, memórias de casos violentos. 3 casos, vou-vos falar agora. Existe um livro que eu aparentemente trouxe-o na mochila para o passear, porque eu devia tê-lo agora neste momento para vos mostrar, que é um livro que fala de 20 casos e fala também em uma análise assim mais séria de cada um deles. Eu vou falar só de 3 porque eu considerei que eram mais característicos para termos uma ideia do tipo de casos que estamos a falar. Vamos falar de um rapazinho chamado Gopal Gupta, que é um rapazinho indiano, e uma pessoa fala e por magia aparecem as coisas. Muito obrigado. Bem, eu dizia, vale a pena se interessarem por estes temas e se quiserem ter uma leitura que é sumamente interessante e aborrecida, porque é científico ao máximo, é dados. É muito aborrecida, por outro lado, o tipo de conclusões que se tiram dali, eu acho curiosas. Então, este rapazinho, ele era filho, sabemos que na Índia existe um sistema de castas, desde os Sudras, Vaishyas, Kshatras e Brahmanes, estou a falar da ordem, e existe uma condição muito particular que os Brahmanes, não todos, porque existem muitas castas dentro de cada uma delas, mas, por exemplo, os Brahmanes não usam uma peça de um copo, por exemplo, que um Vaishya tenha tocado. Proibidíssimo, não se faz isso. Então, temos este Gopal Gupta, uma criancinha que com 2 anos os pais convidaram os amigos a casa, os pais são comerciantes, portanto são Vaishyas, e o pai, de uma forma natural, pediu, olha, leva o copo para a cozinha. E o filho disse, eu não toco nessas coisas. Ele, como não tocas? Porque não? Ele disse, porque eu tenho criados que me façam isso por mim. E o pai começou a chatear-se com ele. E ele disse, levas isto agora. E ele disse, não levo. E partiu a louça toda. Literalmente começou a partir os copos todos. A dizer que não pode tocar nestas coisas. Portanto, vou parti-las. E, entretanto, o pai ficou muito chateado. Entretanto, o filho começa a dizer que o Gopal Gupta, começa a dizer que ele é Brahman, que tem criados, tem uma mulher e tem filhos. Que tem uma empresa de farmacêutica sediada nesta cidade. Que foi morto pelo irmão. Uma série de detalhes que é difícil uma criança começar a inventar. E o pai, curiosamente, não ligou muito. A mãe começou a dizer, não digas disparates. E o pai não ligou muito, mas em conversas com os amigos ia falando, olha, o meu filho anda-me a dizer estas coisas. E até na Índia ninguém se importou muito. Chega um dia que existe um festival religioso, o pai do Gopal vai até a aldeia onde por acaso ele dizia que era, e ele fica muito intrigado pelo encontro o nome da farmacêutica, que ele dizia que ele era o dono, que o filho era o dono. Ele chega lá, ele consegue encontrar-se com o gerente da farmacêutica e diz-lhe, eu tenho o meu filho anda a dizer coisas muito, muito curiosas. O gerente fica absolutamente boquiaberto, que é como é que o teu filho sabe isto? Porque muitas das coisas nunca foram publicadas. E, entretanto, o gerente fala com a família, fala com a viúva, a mulher, do senhor da qual a criança disse que ele era a reencarnação, e entretanto eles conseguem se encontrar, e uma das coisas muito particulares que diz a senhora é que ele, o miudinho, disse uma coisa que ninguém soube, só eu é que estive presente, e o assassino do meu marido, que era o próprio irmão, porque a criança dizia que o irmão dele, que era como se fosse parceiro nesta empresa, era esbanjador de dinheiro, tudo que lhe davam ele conseguia gastar, e com o tempo a mulher começou a ficar assim mais
mais chateada, a dizer, não podes dar dinheiro ao teu irmão porque está a desaparecer tudo. E o marido estava sempre a dar, mas um dia, por sugestão da mulher, o marido não deu, isso virou uma discussão e o próprio irmão assassinou. Isto nunca foi publicado. E a criança sabia isto. Então foi assim um fator mais estranho. Entretanto, com o passar do tempo, como eu vos disse há pouco, a própria criança esquece deste tipo de coisas, nunca mais volta a falar do assunto e a coisa fica aí. Segundo caso, vamos para o Alasca, vamos para aquele povo de pescadores e aqui temos um caso que faz assim os cheques quase àquela lista toda. Temos um senhor, um velho pescador, ancião dentro da sua comunidade, chamado Vincent, e ele fala com o sobrinho e diz-lhe assim, olha, eu não imagino como é que é uma conversa destas, mas foi assim que está descrito. Eu vou reencarnar como o teu filho. Olhas para esta marca no nariz, olhas para esta marca nas costas, lembra-te de mim, quando eu nascer. Resultado, 18 meses depois, nasce uma criancinha que vai chamar-se Corliss, usamos o nome para conseguirmos dirigir-nos mais facilmente, e o Corliss tem uma marca no nariz e tem uma marca nas costas, e o próprio Ian Stevenson, ele conheceu esta criança e viu a marca, e ele diz que a marca era particularmente invulgar porque ele descreveu como se fosse uma sutura, quer dizer, um risco com piquinhos à volta, como se fosse uma agulha que passou. É uma marca invulgar para se ter nas costas. E apareceu descrita como o senhor que tinha desencarnado. Entretanto, com 13 meses, a própria mãe diz que houve um dia que estava a tentar que o filho começasse a falar bem e a dizer-lhe o próprio nome do filho, chamas-te assim, e a criança que mal sabia falar diz-lhe assim, então não te lembras? Eu sou o Corliss. Não, Corliss, desculpa, eu sou o Cacodi, que é o nome tribal do tio da mãe. Como se fosse, eu sou Mãozinhas, uma coisa que coincidia com a alcunha que ele tinha. Entretanto, ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo hábitos, as pessoas que conheciam esta criança diziam-se, ele penteia-se como o Vincent, ele é gago, ele é canhoto, ele gosta de ter um interesse muito fervoroso por religião e adora mar e adora barcos. Estou a falar dos dois, estou a falar da criança e do Vincent. E num ambiente onde não havia qualquer forma de desenvolver o gosto por barcos, ele aprende espontaneamente a reparar motores de barcos. Isto foi uma coisa que ninguém lhe ensinaram, não havia como ensinar. Curioso, penso eu. Passa mais tempo, com 9 anos, o miúdo perde praticamente tudo, menos, quando digo praticamente tudo, ele deixa de ser gago, deixa de ser canhoto, o interesse religioso perde-o, consegue sim preservar o interesse por barcos. Mantém-se a saber repará-los muito bem e ficou mecânico de barcos. Terceiro caso, este muito, muito curioso, que é uma menina que chamava-se Ma Tin Aung Byu, que é, para começar, a mãe desta menina, ela teve um sonho que foi repetido 3 vezes, que ela sonhou com um soldado japonês, ela descreve como se fosse entroncado, sem t-shirt, sem camisa, que estava a segui-la, a ela e ao marido, seguia até casa. E quando nasce esta menina, Matin, bem, a mãe, entretanto, esquece-se um pouco destes temas, mas há um dia que passa um avião junto à aldeia onde ela vivia. Ela vivia no Myanmar e era muito raro passar aviões naquela altura. E a menina entra em pânico, esconde-se do avião e muitas vezes era encontrada a chorar, a dizer: estou muito preocupada com o Japão. E tenho muito medo que aconteça alguma coisa má ao Japão. Entretanto, ela continua a crescer, sempre se queixou muito do clima do Myanmar, quer dizer, que era quente, que não gostava da comida picante, que preferia comida doce, preferia peixe cru, por exemplo, que é invulgar, ela espontaneamente dizer isso. Sempre mostrou um desejo enorme, a grande saudade. Quando digo grande saudade é de sofrimento, de vir as lágrimas aos olhos pelo Japão, de querer regressar ao Japão. Mostrava uma raiva imensa contra britânicos e contra americanos, que é estranho. E a parte mais curiosa, a meu ver, é que ela sempre quis que fosse tratada como há certas línguas que têm honoríficos, que eu, por exemplo, chamar-lhe ele ou ela, e ela sempre insistiu, a menina sempre disse: trata-me por ele, eu sou ele.
e sempre quis vestir roupa de rapaz, sempre quis ter corte de cabelo de rapaz. E isto começou a arranjar problemas, porque ela ia à escola e no início era uma brincadeira, tem 2 aninhos, tem 3 aninhos, 4 aninhos, sim senhora, mas depois começaram os professores a dizer, tens de parar com isto, porque já não tem graça. E ela disse, eu não vou parar o quê? E a coisa começou a piorar, chegou a um ponto que disseram, ou vestes como deve ser, entre aspas, com as roupas que consideramos que uma menina se devia vestir, ou deixas de vir às aulas. E ela deixou de vir às aulas. E isso acabou por ser um grande problema, porque ela acabou por perder quase a educação toda dela. Isso fez com que não conseguisse ter um emprego melhor, ainda para mais sendo mulher, ainda para mais estando no Myanmar, é bastante mais complicado. Ela, quando cresceu, lembro-se que eu falei há pouco daquele período onde as memórias vivas desapareciam. Neste caso, não desapareceram estas características masculinas, ela preservou-as. Quando era mais velha, dizia que queria ter uma mulher. Insistia sempre que tratem-me com o honorífico masculino e para se perceber o tipo de sofrimento que isto causa, uma das coisas que está registado que esta senhora disse aos próprios entrevistadores é que eles podiam matá-la como quisessem, desde que prometessem que ela reencarnava como mulher. Como homem, desculpem, porque ela era mulher. Ou seja, era uma coisa naturalmente que causava muito sofrimento. Outro fator, agora sim, falando na questão das tais marcas físicas, não são raras, isto é que é curioso, estamos a falar de 35% dos casos de crianças que referem ter uma vida passada, 35% têm marcas que são invulgares, estão em sítios estranhos. Dois exemplos rápidos. Uma criancinha que nasceu sem dedos nenhuns na mão esquerda, desculpem, na mão direita, e na mão esquerda normalíssima, não tem qualquer falta de lado nenhum, e esta criança descreve como é que na vida passada, como criança, enfiou a mão numa máquina de processar cereais, daquelas que cortam, e basicamente tirou-lhe os dedos fora. E ele, curiosamente, essa criancinha, na vida anterior que ele descreve, que foi comprovada, ele não morreu daquilo, ele conseguiu curar-se, morreu sim de uma doença, mas 10 meses depois do acidente foi suficiente, aparentemente, para preservar esta falta de dedos na encarnação seguinte. Outro caso, que é o de uma criança que a encarnação anterior que ele descreve, ela ter sido, morreu no bloco operatório a fazer uma operação à cabeça. E esta criança tem literalmente uma linha aqui, assim, quase como se fosse o aspecto destas marcas é como se fossem cicatrizes. Não é uma marca, não é uma mancha, é uma coisa tridimensional. Vai para cima ou vai para baixo, mas é uma coisa notória. Outra, por exemplo, nasceu, em vez de ter os dedinhos, tem só uns cotinhos assim pequenos. Outras crianças descreviam, por exemplo, como é que foram amordaçadas. Houve uma que morreu porque agarrou-se a uma corda de um boi, e o boi arrastou-a, e ela ficou com a marca nas mãos. Isto é uma coisa... Eu fiquei impressionadíssimo, nunca tinha ouvido falar nada parecido, mas aparentemente é uma coisa tão conhecida em alguns povos que quando uma pessoa está quase a morrer... ou morreu, fazem uma marquinha pequenina, dizer, vamos encontrar esta pessoa, vamos pôr qualquer coisa para, quando reencarnar, olha, onde é que reencarnou esta pessoa? Ou nasceu este bebê? Vês marcas? Tem esta. Ah, é o tal. Porque sabemos, identificamos esta pessoa. Então, aparentemente não é assim uma coisa tão invulgar para ser usada para identificar uma encarnação anterior. Quando vemos os casos todos, existem, quando digo casos, todos os casos que foram investigados pelo Ian Stevenson, conseguimos ver uma espécie de umas ideias que vão surgindo. Uma delas é muito curiosa, eu acho que até chega quase a ser cómica, é que naqueles sonhos que eu vos descrevi, muitas vezes parece que há um pedido feito à mãe a dizer, eu quero reencarnar na tua família, como teu filho. E como pedido que é, curiosamente, parece que a mãe pode dizer não. Em sonho. E há uma história muito engraçada que é contada, que era um casal, que o marido estava fora de casa, em negócios, e a senhora teve um sonho, e apareceu o vizinho que tinha falecido, e o vizinho fez-lhe este pedido, eu gostava de reencarnar como teu filho, e ela viu, não gosta da proposta, não. E ficou assim. Entretanto, o marido estava fora de casa, no dia em que ele volta, ele diz, tive o sonho mais estranho.
tu acreditas que o nosso vizinho apareceu-me em sonhos e disse que queria reencarnar como nosso filho? E ela, então o que é que tu disseste? Eu disse que sim. E reencarnou. E a criança chega ao ponto de dizer, houve uma discussão e a opinião do pai valeu sobre a tua. Curioso. Este tipo bem, curioso e não só, existem vários casos deste género de haver um pedido que é feito como se houvesse mesmo uma seleção e a pessoa pode ou não aceitar ou não, ou rejeitar. Outras ideias que vêm destes temas é a possível existência de um plano, podemos chamar-lhe um plano imaterial, porque acabou de morrer o corpo físico. Existe um período, se não pensarmos como os drusos jainistas, existe um período onde quase que aqueles 15 meses, por exemplo, onde é que está o espírito? Existe o espírito, a alma ou a mente? Está em algum sítio, este princípio. Então, chega um ponto que houve pessoas que, quando reencarnaram, disseram: eu tive 7 anos à espera. E dizem o sítio: eu tive 7 anos à espera nesta árvore. Imaginem, um caso concreto que foi descrito. Uma pessoa foi assaltada, foi assassinada, arrastaram o corpo dele até uma árvore e deixaram o corpo lá. O espírito, entre aspas, desta pessoa ficou lá 7 anos até que apareceu uma pessoa e ele foi com esta pessoa, entrou no autocarro, seguiu até casa e reencarnou nesta família. Portanto, às vezes é assim uma coisa específica. Ou seja, de ficarem presos à espera de encarnar. Outras vezes não estão cá e descrevem um mundo que é descrito de uma forma que é difícil de imaginarmos, porque é descrito como se usassem roupas belas, que nunca se lavam, coloridas, que pensam em comida e aparece comida, não é preciso comer, nunca se sente fome, que existe um governador bondoso que os acompanha, que por vezes são acompanhados também até à família onde vão encarnar, ou seja, coisas que obviamente são impossíveis de comprovar como os outros casos. Mas é curioso haver por vezes descrições que batem certo. Outro pormenor muito curioso é a questão das fobias, porque muitas vezes, e quando digo muitas vezes, estamos a falar de 252 casos de crianças que tiveram, ou descrevem ter tido uma morte violenta, 50% têm uma fobia. Imaginem, a criança, a primeira vez que encontra algo, por exemplo, água, é um caso concreto, a primeira vez entra em pânico, não permite que lhe deem banho, não consegue andar bem esta criança. Ou vê um barbeiro, ouve falar de uma pessoa que tem um nome específico, são coisas específicas mesmo. E então, estas fobias, curiosamente, são coincidentes com a descrição que é feita. Por exemplo, grande parte das pessoas que descrevem uma morte por afogamento têm fobia de água, não permitem estar dentro da água, não chegam perto de água, têm grandes problemas a tomar banho, etc. Portanto, tem estes graves problemas, que são coisas que, obviamente, ninguém faz isto, ninguém desenvolve uma fobia por prazer, para ser engraçado. E o que é curioso é que a fobia, como eu estava a dizer, pode ser mesmo específica. Eu tenho medo de pessoas com este nome. Eu tenho medo, estou a dizer casos concretos, tenho medo de barbeiros, tenho medo de galinhas, tenho medo de coisas específicas estranhas. E muitas vezes a criança exibe esta fobia na primeira vez que encontra isto. Não teve tempo de desenvolver coisa nenhuma. Antes de saber falar, ela já tem pavor a isto, o que é estranho. Outra coisa assim mais notória é, por exemplo, as brincadeiras que estas crianças desenvolvem. Podem ser brincadeiras muito específicas de, por exemplo, brincar de montar um negócio, havia um que brincava a montar um bar de strip. Contudo, com um varão, com vender bebidas alcoólicas, com contratar amigos, uma criancinha de 2, 3 anos. Outro punha-se debaixo do sofá e fingia que reparava o sofá. Outro pegava em paus e brincava como se fosse um soldado, a fugir da polícia, a roubar coisas. E depois, este tipo de brincadeiras são coincidentes com as memórias que eles dizem, quer dizer, as memórias eles dizem, eles vão partilhando. Outro fator curioso é a questão dos vícios, porque muitas vezes vícios e desejos, muitas vezes crianças, 2, 3 anos, dizem: eu preciso mesmo de uma cerveja. Preciso mesmo de fumar aquilo, preciso mesmo de usar esta droga, coisas específicas. E quando lhes dizem não podes, eles dizem:
porque não posso, isto acalma-me, acalmava-me, normalmente é com a ideia do passado, isto acalmava-me, eu usava isto, não havia problema nenhum. Especificamente alcoólicos, aparentemente é uma coisa que passa facilmente e chega até a influenciar a própria mãe, que é uma coisa bastante curiosa. Depois, como foi o exemplo daquela menina do Myanmar, existem muitos casos destes de mudança de sexo, que eu acho extremamente curioso. Eu quando digo muitos casos, dou-vos percentagens. 3% na Índia, 9% no Sri Lanka, 13% na Tailândia, 15% nos Estados Unidos, que são os casos estudados, 26% no Myanmar, de crianças que dizem, na minha encarnação anterior, uma rapariga a dizer que era um rapaz a dizer que era uma rapariga. E, curiosamente, há mais raparigas a dizer que eram rapazes, mais raparigas quer dizer, somando todos os casos, era mais frequente haver raparigas a dizer que eram rapazes do que rapazes a dizer que eram raparigas. Depois, esta mudança, estes relatos, que também era curioso, é que eles muitas vezes se descreviam uma personalidade anterior que tinha morrido muito nova, não se notava no traço de caráter. Não é como a outra menina que mantinha a dizer, eu visto-me assim, eu tenho este corte de cabelo, eu sou um homem. Se a encarnação anterior morreu muito jovem, os traços de caráter masculinos, ou seja, sexuais, não estavam tão definidos. Se fosse mais velho, estavam mais marcados. E, quer dizer, uma ideia quase que surge aqui, porque estamos a falar da possibilidade de reencarnação, não temos por que falar de uma vida passada. Podemos, obviamente, prolongar 2, 3, 4, as vidas passadas que quisermos. E se falarmos, por exemplo, em 6 vidas passadas como homem, não é de estranhar que a primeira encarnação como mulher venha acompanhada com algum tipo de memória, algum tipo de informação que seja coincidente com 6 encarnações masculinas, por exemplo. Seria o esperado. Quiçá, obviamente estamos a falar de casos de mudança de sexo, quiçá a homossexualidade e transexualidade possam ser explicadas, não estou a dizer que sejam, mas possam ser explicadas de uma proximidade de encarnações, de traços de caráter tenham sido preservados, ainda que as memórias, isto é uma coisa importante, porque a passagem de uma memória viva é muito difícil que aconteça, e já vamos falar porquê. Mas um traço de caráter, um gosto, uma aversão, uma tendência, uma aprendizagem, não é tão difícil que passe. E vamos focar-nos nisso daqui a nada. Outra ideia é, por exemplo, o caso dos gêmeos, porque ele estudou, não são assim tantos casos, ele conseguiu estudar 42 casos e desses 42, 31 conseguiu comprová-los. E o que é que era curioso? É que desses 31 casos, 22 conheciam-se. Eram pessoas que ou tinham sido casadas, o que é que eu estou a descrever? Criancinhos que nasceram gêmeos. E eles descreviam que eles eram marido e mulher, ou, um caso que eu achei muito curioso, assaltantes que tinham sido mortos juntos, mas que morreram juntos e encarnaram como gêmeos. Ou seja, a sensação que dá é que se houver uma ligação muito próxima, emocional, de outra vida, parece aparentemente mais fácil que encarnem juntos. E, se estamos a falar de casos gêmeos, um caso quase extremo deste tipo de temas é, por exemplo, um caso de gêmeos siameses. Estão literalmente, nascem juntos. E é muito curioso porque estes casos de gêmeos siameses, quando são descritos, as pessoas que os conhecem, dizem que não têm nada a ver um com o outro. E têm os mesmos genes, literalmente, têm o mesmo ambiente uterino, que é uma das críticas que é feita, viveram toda a vida juntos, se foram sujeitos ao mesmo tipo de educação, não há como, mesma comida, mesmo tudo, e quem os conhece diz é que são água e azeite, não se misturam, não podem um com o outro, um insiste em fazer uma coisa, o outro insiste em fazer outra, que é curioso porque, obviamente, estamos a falar de reencarnação, necessariamente, ainda que sejam gêmeos siameses, estamos a falar de duas almas diferentes, que poderiam ter uma ligação próxima, na vida passada, que encarnam juntos. Eles mantêm-se juntos. Depois, outra característica que vem da questão de relação, por exemplo, relação de crianças com os próprios pais, é de extrema dificuldade. Porque, imagine uma criança, o que é que ela vai dizer? Os meus próprios pais, vocês, são substitutos inadequados dos meus verdadeiros pais. Vocês não prestam. Os meus verdadeiros pais são muito melhores que vocês. Isto não cria um ambiente familiar fantástico. Ou, imaginem que encarnou a avó da mãe.
A avó da mãe tem uma ideia de que eu é que sei como é que eu cuido de mim, eu é que sei como é que eu cuido de ti, fui eu que cuidei de ti. A criancinha já tem ou seja, gera-se uma relação familiar terrivelmente difícil. Isto só para dizer que muitas vezes uma das críticas que é feita é que a criança faz isto para chamar a atenção. Mas quando uma criança começa a falar este tipo de coisas, há uma pressão tremenda dos pais, da sociedade, para dizer não digas disparates, porque isto vai chamar a atenção para a família, vamos ter problemas com isto. Então não é fácil dizer que a criança faz isto para chamar a atenção, porque não há nada de bom nisto. Depois, aqui num assunto assim um pouco mais sério, casos de suicídio, crianças que descrevem que se suicidaram. Falando, obviamente, na ideia de reencarnação, o que é que estamos a fazer? Estamos a transpor os problemas atuais para outra localização. Porque os problemas que eu mantenho numa encarnação, eu mantenho-os noutra encarnação e mais, vou somar uma fobia qualquer coisa, a forma de morte por suicídio e mais, o que é descrito neste caso destas crianças? É que elas acabam por tentar escapar, estou a falar de crianças mesmo pequeninas, acabam por dizer aos pais, tu não me deixas fazer isto, então eu suicido-me. Usam a questão do suicídio como uma escapatória aparentemente fácil para os problemas, porque já usaram isto antes. É fácil que eles mantenham esta tendência. E claro que é muito mais difícil. Pronto, quer dizer, há vários casos. Ele descreve, por exemplo, casos de crianças que falam de terem suicidado, que por terem memória entendem não vale a pena suicidar, porque está tudo igual. Ou casos de não tem essa ideia e como não está tão viva essa memória, o que as crianças acabam de fazer é dizer, não dizem, mas usam esta escapatória para enfrentar os problemas. Depois, e agora um pouco já para terminar, que já vamos assim mais tendidos, é a questão da memória. Porque quando nós falamos de vidas passadas, reencarnação, estamos naturalmente a falar de memória. E a primeira pergunta que acho que podemos fazer é porquê é que não nos lembramos? Todos. De vidas passadas. E eu diria que essa pergunta quase que subentende uma má compreensão de forma de funcionamento da memória. Porquê? Porque quando nós pensamos em memória, na verdade, as nossas memórias são resumos de coisas, não são fotografias, não são vídeos. Dou-vos um exemplo que é muito claro nisto. Imaginem que vocês estão na cozinha, estão a descascar cebolas, dão um valente golpe no dedo, grande dor, sim senhor. Passa um dia, vocês continuam a lembrar-se muito bem de fogo e azar, para isso, porque é que eu não tive cuidado, vão-se lembrar de todo o ambiente no momento em que cortaram o dedo e da dor, têm essas duas memórias vivas. Passa uma semana, a memória da dor, garantidamente que vão senti-la, a memória da dor está muito forte, está no centro da vossa consciência, na periferia começa a ficar a memória do evento, passa um mês, a memória do evento, perderam, leia-se, não dão importância nenhuma. A cicatriz desapareceu, a dor desapareceu. O que é que fica? Isto é que é importante. Fica a necessidade de ter cuidado com o manuseamento de objetos cortantes. Uma ideia, por geral, não memória viva fixa. Então, o que é que nós temos que ter atenção? Quando falamos no cérebro, estamos a falar numa estrutura absolutamente extraordinária e muitas vezes temos o erro de considerar que o cérebro funciona como um registador de memórias. Mas, na verdade, o cérebro, e é justamente por isso que ele funciona bem, ele é tanto registador, eu até diria mais importante ainda, como um apagador de memórias. O cérebro apaga as memórias e tem que apagar. Porque imaginem que nós sempre que estamos sempre estamos a ler um livro, eu para conseguir ler um livro, eu tinha que recorrer às minhas memórias da primeira vez que eu encontrei cada palavra. Como é que foi isto? Esta palavra via assim. Imagina que eu vou andar e para dar um passo eu tenho que me lembrar de todas as quedas que eu dei como bebezinho, todos os problemas, todas as dificuldades. Vou conduzir, a mesma coisa. Tenho que lembrar de todas as aulas de condução. Não há como. Então, o cérebro o que é que ele faz? Queres conduzir? Eu vou buscar a aprendizagem que tu obtiveste e tu vais achar que estás a recordar-te de uma coisa. Não estás. Não há como. O cérebro apagou essas memórias de todas as aulas de condução, imaginem. Todas as aulas de condução que tivemos, apagou, não temos como lembrar-nos. Mas a aprendizagem resultante preserva. E é isso que usamos. Então, o cérebro está continuamente a traduzir memórias que estão lá. Não estou a dizer que apagou, não há como registar. Já falámos em exemplos de hipnose, estão registados, mas não estão conscientemente registados. Não estão conscientemente acessíveis. Então,
o meu cérebro está continuamente a ir às minhas memórias, a retirar a aprendizagem, a faculdade que eu obtive e já está, e deixa o resto. Mas na minha ilusão eu acho que estou-me a recordar de tudo. E não estou, porque não há como. Por isso, de certa forma, nós não conseguimos lembrar-nos da imagem, da coisa factual. Imaginamos, recordamos simplesmente a aprendizagem, não há melhor forma de pôr isto, esta inclinação, por exemplo, falando do exemplo da faca, este cuidado para com objetos cortantes, isso sim é o que subsiste. E o segundo motivo pelo qual não nos recordamos é que temos que pensar, quem é que coloca a questão do porquê é que eu não me lembro? É o meu eu pessoal, é a minha personalidade, e a minha personalidade desta encarnação não viveu o que viveu a personalidade da encarnação anterior. Não há como lembrar-se. Por isso, a não ser que o meu cérebro, se quisermos chamar-lhe assim, se torne praticamente quase como se fosse um espelho que reflete a memória da minha consciência, que essa sim é a consciência que veio de uma encarnação anterior, estamos sempre a falar na possibilidade da existência da reencarnação, se o cérebro consegue tornar-se quase um espelho que aponta para onde for preciso, só aí é que é possível as pessoas recordarem-se. Porquê é que não nos recordamos? A resposta é, eu diria, ainda bem que não nos recordamos, porque imagine o que era termos que viver as nossas vidas com memórias de vidas passadas, de todos os erros que cometemos, de todo o mal, todas as mentiras, tudo de memórias vivas. Eu estou a falar de memórias vivas. Isso seria, basicamente conseguiríamos que esta encarnação ficasse absolutamente paralisada. Todo o tipo de trabalho que eu tenho para fazer nesta encarnação, aprendizagens, ajudar os meus pais, o que seja, não ia avançar, a coisa não ia correr bem. Então, a resposta é um pouco assim. Enquanto as memórias do passado nos afetarem, formos sensíveis a elas, estão-nos barradas. Não conseguimos aceder-lhes. Se conseguirmos aceder a ver as memórias de uma perspectiva absolutamente imparcial, quase como se fosse um juiz perante um tribunal, conseguisse estar a aceder a estas memórias absolutamente de forma quase fria, calculista, aí sim as memórias tornam-se algo que eu consigo trabalhar com elas. Até lá não. Se eu cedo a memórias de vidas passadas, isso vai prejudicar-me em vez de me ajudar. E por isso está bloqueado. Não vai dar. Então, agora sim, já mesmo para terminar. Se for verdade, e estamos a falar, se for verdade, e agora, não é? Obviamente, estamos a falar de um princípio que sobrevive à morte do corpo. Se passamos uma vida inteira preocupados com o físico, é um mau investimento, a palavra é essa. Porque necessariamente vamos perdê-lo, não vamos ficar com ele. Onde é que está a nossa verdadeira identidade? Se acharmos que é o corpo físico, vamos sofrer horrores. Começa a envelhecer, cabelos brancos, rugas, o que seja. Se a minha identidade é o meu corpo físico, só posso correr mal. Não há alegria nenhuma a sair daqui. Depois, outra ideia é muito cuidado com sentimentos, porque já vimos no caso dos gêmeos, se eu tenho um sentimento intenso, leia-se bom ou mau, amor ou ódio, isto é uma ligação muito forte. E eu, falando se isto for verdade, é algo que me une e um sentimento, da mesma forma que a consciência, é um sentimento que sobrevive à morte. É indiferente se a pessoa morreu ou não, continua unida a esta pessoa. Para bem ou para mal. Poder dizer que eu continuo a amar o meu pai ou a minha mãe que faleceram é bonito e é real. Mas pensar que eu continuo a odiar uma pessoa que faleceu ou que eu próprio falecer, aparentemente isto cria um vínculo. Portanto, há que ter cuidado com ódios que nutrimos, com invejas, com dívidas, que é uma coisa muito séria. Muito séria porque é uma ligação, estamos a falar de ligações. Depois, naturalmente, há que viver retamente, se a reencarnação existe ainda mais, porque quer por karma, leia-se, quer por uma reação que eu vou colher na minha própria vida, ou pelo mundo que eu ajudei a criar ou a destruir, eu volto para ele. Eu vou voltar a viver neste mundo. Então, naturalmente, há que ter mais cuidado. Depois, toda a ideia das posses, porque se eu passo uma vida inteira a recolher, a acumular, a palavra certa será essa, a acumular bens materiais, eu vou perdê-los a todos, não tem como não perdê-los a todos. E acaba de ser uma imagem boa, é quase como se estivesse a passar a vida inteira a dizer, eu vou construir um melhor castelo de areia à beira do mar que existe. Força, mas é um mau investimento.
Porque como se eu estivesse quase a guardar as minhas poupanças num sítio onde me dizem à partida, podes pôr aqui ou podes pôr num sítio que não as perdes, mas podes pôr ali. E se perdes ali, e se pões ali, vais perdê-las. E as pessoas, é lá que eu ponho. Pode ser, mas é uma pena, porque eu conseguiria guardar num cofre. Estamos novamente a falar da reencarnação como se fosse uma possibilidade. Eu consigo guardar as minhas poupanças num cofre que não perco, que é a minha própria consciência, o meu próprio desenvolvimento, as minhas ligações uns com os outros, o tipo de aprendizagem que vou obtendo. Não tantas posses que eu vou garantidamente perdê-las, reencarnação ou não. E, por fim, é a ideia que a morte é simplesmente uma porta. Eu atravesso, a minha consciência atravessa esta porta e, da mesma forma que todos entramos nesta sala, vamos voltar a sair, podemos voltar a entrar, não há que ter medo. Ninguém teve medo de entrar nesta porta, nesta sala. E é isso. Muito obrigado.